Boa noite, senhores. Eu acabei interrompendo o vídeo de refutação lá do vídeo do Átila, porque eu tenho um certo limite que eu consigo tolerar de argumentação circular, né? E eu também tinha que jantar. Então, para não ficar enrolando outros dias para lançar a parte 2, eu vou terminar de avaliar o vídeo dele aqui. E vamos tentar ser rápido, porque eu já não aguento mais e eu tenho certeza que vocês também não, né? Então vamos voltar lá para o nosso amigo Átila e continuar da parte que nós paramos, né? Para quem não assistiu ainda, a primeira parte, vá, assista, para de ser preguiçoso, que lá eu explico quem eu sou, né? Sou biólogo, com doutorado em Oxford, blá, 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 blá. Então, assista a primeira parte para fazer sentido. Então, vamos terminar de assistir isso aqui, velocidade 2, para a gente não sofrer demais, e vamos continuando, né? Lembrando do exemplo das línguas do vídeo de evolução do Vira-Lata Caramelo, quando a gente começa a comparar a língua portuguesa com outras línguas europeias próximas, nós descobrimos que compartilhamos muitas palavras com o galego, que é a língua falada na região da Galiza, no norte da Espanha. O cão do meu avô em português vira o cão do meu avô em galego. E sabemos que as duas são línguas próximas do espanhol, mas como o espanhol tem mais diferenças em relação ao português do que o galego tem, a gente acaba agrupando português e galego como línguas irmãs e o espanhol como uma língua mais próxima dessas duas. E aí, seguindo essa mesma linha de quanto mais diferenças uma língua tem acumulado, mais distante ela é de outra, o italiano e o francês, todos vindos do extinto latim, também passam a fazer parte do nosso grupo linguístico. Então, mais uma vez, o Atlas está batendo a mesma tecla com mais uma analogia de que nós vamos agrupar por similaridade. Então, ele tem passado o vídeo inteiro falando sobre isso, né? São 9 minutos de vídeo. Ele não deu prova nenhuma de que a evolução é verdade. Ele só fica batendo nessa tecla de agrupamento baseado em similaridade, né? Então, assim, eu honestamente não estou entendendo onde ele quer chegar com essa conversa, porque num vídeo com esse título e com a afirmação extremamente elevada que ele fez no início, né, carregada, então ficar repetindo a mesma coisa com diferentes analogias não nos ajuda, né? Mas vamos lá. Assim que nós aprendemos a sequenciar proteínas e depois o DNA dos organismos, nós passamos a ter a oportunidade de fazer o mesmo tipo de comparação entre eles que nós fizemos com as línguas. Comparar a sequência de vários organismos e com isso agrupar como os organismos mais próximos são aqueles que têm mais semelhanças entre as moléculas, enquanto os organismos que têm mais diferenças são os mais distantes. E aí vem uma coisa. De novo, pensamento circular. Você agrupar organismos por similaridade genética e dizer que isso reflete parentesco, você está entrando em pensamento circular, meu amigo. A sua ideia aqui é provar por que a evolução é verdade, não é ficar falando pra gente que evolução é verdade, porque você decidiu que ela é, e aí você agrupa as coisas por similaridade e infere que isso é parentesco. Nós queremos prova que o parentesco que você quer demonstrar é verdadeiro. Similaridade não implica parentesco necessariamente. Você não nos deu nenhuma razão para acreditar que esse seja o caso. Você está só alterando a comparação de morfologia para genética. Nossa, isso é muito cansativo. Coisa muito legal. Usando fósseis e a estimativa de quanto tempo se levou para cada diferença se acumular, a gente pode inclusive estimar há quanto tempo dois ou vários organismos na árvore da vida se separaram. Com essa. Não, você não pode estimar quanto tempo. Isso aí que ele está falando é o que a gente chama de relógio molecular, que mais uma vez ele não fala, né? Ele simplesmente quer que você adivinhe o que ele está querendo dizer. E a ideia de relógio molecular, ela tem outras pressuposições que também não são demonstráveis, né? Como, por exemplo, a taxa de mutação contínua ao longo do tempo, a ideia de que as mutações neutras, as mutações sinônimas, elas são neutras, elas não causam seleção negativa. Inclusive, quem assistiu algumas das minhas palestras já viram que tem um artigo recente que mostra que as mutações sinônimas são deletérias, e o próprio artigo conclui que se isso se confirmar de maneira mais geral, a ideia de relógio molecular ela vai ser completamente erradicada, porque tem a pressuposição de, né, que as mutações sinônimas não são deletérias. Então, assim, isso não mostra nada, né? Isso são pressuposições de modelos evolucionistas, relógio molecular. E a calibração de fóssil, muitas vezes, como por exemplo na evolução humana, a, o relógio molecular, né, da divergência entre as espécies aí de hominídeos que eles dizem, não bate com o fóssil, que é muito mais antigo, tá? Então, assim, é, é, um, é uma toda essa questão de árvore filogenética, modelo evolutivo,
já parte do pressuposto que a evolução é um fato e tem pressuposições nos modelos, muitas delas não testáveis, muitas delas já questionáveis. Isso não prova absolutamente nada. Então, isso está me frustrando muito esse vídeo, tá? Descoberta, a gente viu que a herança de características que o Mendel tinha proposto já acontece desde o começo da vida. E o melhor, comparando uma molécula que todos os seres vivos têm nas suas células, a gente pode estabelecer uma relação de parentesco entre todos os seres vivos e testar mesmo se todos eles têm uma origem comum. Você não está testando se há uma origem comum. Para você fazer o agrupamento por similaridade, você já está pressupondo que esses organismos são aparentados. Você não está provando nada. Toda a ideia de árvore filogenética, ela é circular. Ela já pressupõe a realidade da evolução. Se você pegar qualquer molécula que você quiser comparar, seja ela mitocôndria, algum gene autossomo, e você fizer uma árvore de similaridade e agrupar esses organismos, né? Se você fizer a mesma coisa com outra molécula e der uma árvore diferente, você vai fazer o quê? Qual árvore que é a correta? Né? Você vai abandonar uma? Você rejeita a ancestralidade comum? Não, você rejeita a topologia daquela árvore específica. Ela cai. Mas a ideia da árvore como um todo, ela não cai porque ela é um axioma. Ela não é testável, Átila. Se você acha que eu estou exagerando, tá aqui, abri 2 PDF aqui, ó. Esse artigo, Pattern Pluralism and the Tree of Life Hypothesis, eles falam aqui, a incorporação de procariotas na árvore com um ancestral comum é problemática, ele propõe uma nova forma de categorizar, que não é árvore. Esse aqui já fala aqui, ó, a falta de falsibilidade dos cladogramas e suas consequências. Então ele fala que não dá para falsificar cladograma, usando os critérios lá de Popper. Então são, no máximo, você fica nesse exercício, né, de gerar árvores. Aí quando uma outra molécula que você sequencia gera uma topologia diferente, você rejeita a árvore anterior, você faz uma máxima parcimônia entre as duas árvores e fica nessa, e você nunca rejeita a hipótese de ancestralidade comum, porque ela é um axioma, ela é um primeiro princípio para o evolucionismo. Então, você não nos provou absolutamente nada. Então vamos lá, já estou perdendo a paciência. E foi assim que a física química americana Margaret Oakley Hoff escolheu a sequência de uma proteína chamada citocromo C, que é uma proteína comum entre as nossas mitocôndrias e entre várias bactérias. E com isso ela conseguiu fazer o primeiro agrupamento de humanos com outros animais, como cachorros, cangurus, pinguins, o atum, e com outros organismos como fungos, plantas como trigo e com as bactérias. O que confirmou que nós somos mais próximos de outros mamíferos e dos animais em geral do que as plantas. Nossa, ainda bem que fizeram, né, sequenciamento citocromo C para nos mostrar, né, que somos mais similares a mamíferos do que a plantas. Graças a Deus que temos a genética e a biologia molecular moderna. Quem teria imaginado que seríamos mais próximos desses organismos, né? Isso é uma palhaçada, né? É o que eu acabei de falar. Se ele sequenciar outra coisa que não seja citocromo C, sequenciar outro gene, outra proteína, ele vai encontrar uma topologia de árvore diferente. Talvez ali a relação cachorro e cavalo não ocorra e o cachorro fique mais aparentado com o porco. E aí, qual dessas árvores que é a correta? Qual história evolutiva que é a correta? Por que um único gene contaria a história evolutiva de toda uma espécie? Até na própria pressuposição evolucionista, genes estariam evoluindo de forma mais ou menos independente. Não total, porque eles fazem parte do organismo, mas eles podem ter evoluções distintas. Então, assim, o que isso está demonstrando? Então, vamos supor que o citocromo C tivesse dado humano mais aparentado com arroz. Nós agora, então, aceitaríamos, por causa desse sequenciamento de citocromo C, que somos mais aparentados com arroz? Não. O evolucionista, com uma certa prudência, diria que provavelmente o citocromo C não é uma boa molécula para se inferir parentesco, porque deu uma coisa que ele mesmo vai dizer que é absurda. Então, o que exatamente montar uma árvore prova, Átila? Não prova absolutamente nada. Com seus pressupostos, com os modelos cladísticos, filogenéticos, você vai gerar uma árvore de qualquer jeito. Né? Isso está provando o quê? Nada? Ai, ai.
também reforçou muito a questão do parentesco entre todos os seres vivos. Porque por mais que as nossas células e as células de organismos como as bactérias possam ser feitas de moléculas que são parecidas, algumas vezes bem comparáveis mesmo, ainda tinha uma margem para o argumento de que talvez isso estivesse acontecendo por causa de uma restrição dos elementos que a vida pode usar no nosso planeta. Segundo essa ideia, os seres vivos podiam ser todos parecidos por causa de uma limitação no que a vida poderia ser na Terra. Assim, mesmo organismos com origens diferentes podiam acabar tendo moléculas em comum, o que seria um fenômeno parecido com o que acontece com a estrutura das pirâmides se repetindo por causa de restrições de quais são os materiais para a construção e não porque elas têm todas uma mesma origem mesmo. E em que momento que essa hipótese ela foi refutada na sua conversinha aí, Átila? É óbvio, você negar que os organismos estão limitados aos elementos, às propriedades das substâncias que já existem, né, é um absurdo. Certos elementos têm certas propriedades. Para que você tenha, sei lá, um diferencial elétrico em alguma parte do seu corpo, você precisa de uma substância que conduz eletricidade, vamos supor, que é capaz de fazer troca de elétron. Então há sim uma limitação física, há uma limitação de possibilidades na construção de um organismo, baseado com o tipo de matéria que nós temos. Então é óbvio que há uma limitação. Ou você acha você pode fazer um cachorro a partir de sílica, ou qualquer pedaço de metal? É óbvio que não. Então é óbvio que há uma limitação e não foi demonstrado em nenhum momento na sua palestra aqui, do seu vídeo, que essa hipótese ela está refutada. Inclusive, mesmo se o evolucionismo for correto, a ideia de que há uma limitação do que pode ser feito, limitações físicas, por exemplo, um porco não pode evoluir asas, ele não tem aerodinâmica para voar. Então, há essas limitações impostas pela própria forma do organismo e pela forma das outras substâncias da qual ele faz parte, da qual ele usa, né, dentro de si para ser construído, né? Então, assim, é uma coisa sem noção mesmo. Planejamento. Mais pra frente, na década de 1970, essa ideia foi testada e nós ainda tivemos uma surpresa com a resolução. Um outro pesquisador chamado Carl Woese elegeu uma outra parte das células para poder sequenciar uma das unidades do ribossomo que faz as proteínas nas nossas células. E como todos os seres vivos têm ribossomos, comparar a receita deles nos nossos genes permitiria comparar se todos os seres vivos têm realmente uma relação em comum. E o Woese não só confirmou muito do nosso grau de parentesco, como ainda acabou descobrindo que no meio do que se chamava na época de bactérias, com base na aparência delas, na verdade englobava também um outro grupo de organismos. Um grupo que é tão... Pera, então todos os organismos têm ribossomo. E aí você faz uma árvore de ribossomo. E aí você está dizendo que isso prova a ancestralidade comum de todos os organismos. Isso é um non sequitur. Como que você montar uma árvore de algo que todos os organismos têm, você tem uma árvore, de qualquer forma, né? Se você agrupar por similaridade, você vai gerar uma árvore. Isso prova o quê, Átila? Fala pra gente, você está batendo essa tecla o vídeo inteiro. Nós já sabemos que os organismos usam ribossomo. O que você está demonstrando? E é interessante o Átila citar o ribossomo, porque tem um fator muito interessante no ribossomo, que eu mostro aqui para vocês, espero que dê para ver, vou dar um zoom aqui, que é o Protein Release Factor, né? Que é essa proteína que ela reconhece o stop codon, que é aquele códon, né, aquela tríade do RNA, que vai indicar que a proteína acabou, que o ribossomo deve parar de transcrever esse RNA e soltar a proteína. Se não tem esse release factor, a proteína fica travada lá dentro do ribossomo, você não consegue gerar uma proteína, né? E uma vez que o Átila acabou de falar que todos os organismos têm ribossomo, eles têm uma protein release factor, eles têm stop codon, todos eles, então você esperaria que, uma vez que existem 3 domínios e que todos eles compartilham ribossomo, que a proteína release factor do ribossomo seria homóloga entre os 3 grupos. Ela teria evoluído aqui embaixo na árvore e seria compartilhada aos 3 grupos, que é mais ou menos o que o Átila está falando aí. Surpresa, surpresa, quando eles foram olhar essa proteína, eles descobriram que a proteína das bactérias é estruturalmente distinta, não é homóloga à proteína eucariótica, né, que é a nossa. Então tá aqui, elas não são homólogas. Então como que faz, Átila? Me fala. Isso é lá na base da árvore filogenética. Algo que é imprescindível para o funcionamento de qualquer célula, que é
a, né, codificação aí de proteínas, né, a transcrição de proteína a partir do RNA. Algo que até no Luca lá, o primeiro, o ancestral comum a todos, ele tinha que ter isso daí, né? Então, como é que os dois dos domínios, têm um fator fundamental para o funcionamento do ribossomo, não homólogos? Isso aqui, pode pesquisar se vocês quiserem, isso gerou um caos na comunidade científica, né? Porque isso é completamente contrário às previsões evolucionistas. Mas é óbvio que o Átila não vai te falar isso, até porque ele nem sabe disso, né? Ele não é um cientista atuante, né? Mas vamos lá. O que mais que ele vai nos falar aí? Diferente e tão distante das bactérias que mereceu o nome de um domínio próprio, que são as arqueias. Com isso, ele e o seu grupo propuseram que a vida tem uma origem em comum e ela pode ser dividida em 3 grandes grupos: o grupo das bactérias, o grupo dos organismos complexos com células com núcleo, como nós e as plantas, e o grupo das arqueias, que tem uma... Mostrar que existe um outro grupo de organismos não quer dizer que eles evoluíram, né? E tem um ancestral em comum. Nada que você falou até agora mostra ancestralidade comum. aparência de bactérias, mas que são geneticamente mais parecidas conosco. E aqui que essa técnica de poder usar o material genético para poder comparar organismos realmente me deixa de queixo no chão. Porque não só essa ideia funciona, como ela confirma que toda a teoria da evolução realmente está certa, e a gente ainda descobriu de quebra. Como que ela confirma que toda a teoria evolutiva está certa? O que é a teoria evolutiva? Você nem definiu o que é a teoria evolutiva. Então a teoria evolutiva inteira se resume a similaridades de ribossomos. É isso? É isso que é a teoria evolutiva? Como que isso aí que você tem falado explica genes órfãos, convergência molecular nos genes, que você diz que, né, já que na morfologia tem coisas que são parecidas, mas são convergentes, nos genes tem o mesmo problema. Exato o mesmo problema. Tem genes que não deveriam estar em um certo organismo, e aí o evolucionista tem que dizer que evoluiu o mesmo gene 2 vezes. O que o Atila está nos falando até agora? Eu quero a resposta, por que a evolução é verdade? Eu não estou aqui nem discutindo se a evolução é verdade ou não. Mas o Atila não nos respondeu essa pergunta em nenhum momento. Um grupo novo de seres vivos que estava lá na nossa cara, ou pelo menos no nosso microscópio, mas que antes, só visualmente inspecionando, a gente não tinha como saber que são tão diferentes. Depois a gente confirmou que as nossas células são feitas do mesmo material e falam a mesma língua. Tem sotaques locais, claro, mas o nosso código da vida é universal. E o fato de que há similaridades entre os organismos não quer dizer que eles sejam parentes, né? Eles têm similaridades porque eles têm funções similares. Mesmo uma bactéria e um humano têm aspectos do metabolismo, aspectos celulares que são iguais. E, portanto, eles terão genes parecidos naquelas regiões. Eles terão proteínas similares, porque eles estão fazendo a mesma coisa. Porque eles são ambos entes vivos. Isso não implica parentesco. Isso é a hipótese evolucionista. E dizer que a similaridade prova evolução é entrar num pensamento circular. E eu peço perdão aos ouvintes por eu repetir isso 1 trilhão de vezes, mas é porque o vídeo do Átila é inteiro uma repetição da mesma falácia de petição de princípio e muitos non sequitos. E isso que ele acabou de falar do código da vida ser universal, além do fato de eu já ter dito que usar o termo código está errado para alguém como o Átila, porque não existe código, código implica uma mente inteligente, o Átila não acredita nisso, e isso que o código é universal é uma mentira. Se o Átila podia até ter pesquisado no Wikipédia, ele descobrir que existe uma lista de códigos genéticos, como por exemplo, o código mitocondrial. A mitocôndria utiliza um diferente código das suas células aí, né, normais. Os invertebrados têm um outro código mitocondrial comparado com os vertebrados. Então tem aqui uma listinha de 33, só aqui no Wikipédia, códigos de DNA diferentes. Então ele não é universal, Átila. Isso é bem básico. Mas como você não faz ciência de verdade, você não está por dentro do que realmente está acontecendo na academia, né? Algumas dessas coisas que são bem antigas, né? Por exemplo, a gente sabe já tem tempo que o código da mitocôndria é diferente, né? Mas você convenientemente se esqueceu de comentar isso daí, né? Então vamos lá. Tá acabando, mais gente. incrível, a cada novo ser vivo que a gente descobre, a cada genoma novo que nós geramos e estudamos, a cada nova sequência de DNA que nós temos, e olha que são muitas sequências novas todos os dias, a evolução é testada e ela continua se confirmando. Como que sequenciar um genoma de algo novo testa a evolução? O que está sendo testado quando eu sequencio um genoma? Não há teste nenhum, você sequenciou um genoma. Mais uma vez, isso é um non sequitur. Não há nenhuma... O Átila, ele
tem que começar a estudar lógica básica, porque ele não consegue ter uma argumentação coerente, né? Presumivelmente, se eu tentar ler a mente dele, ele deve estar querendo dizer que todo criatura que é sequenciada vai ter DNA, vai caber numa árvore, mas isso não prova nada, né? Porque a árvore ela vai formar porque você está colocando a informação lá e pedindo para gerar uma árvore. Então todo organismo, se acrescentar, ele vai se agrupar em algum lugar. Isso não quer dizer nada. Foi com esse tipo de técnica que nós entendemos a relação entre os seres vivos, e foi com essa técnica combinada ao DNA dos fósseis que nós entendemos até a nossa relação com outros humanos que já foram extintos, como a gente já comentou em outro vídeo. Isso sem falar no diagnóstico de doenças como a própria Covid. Pode parecer que a teoria da evolução é uma ideia... A Covid que ele falou, né, que baseado nos modelos dele, mataria 3 milhões de pessoas no Brasil, né? Lembremos disso sempre, né? Que a gente ouve falar pouco, que não é muito testada, mas não. Ela tá na base de como a gente entende a vida e continua sendo testada e confirmada todos os dias por gente no mundo todo. É um processo simples que gerou uma diversidade de formas de vida que é fenomenal e o mais legal para quem gosta de estudar, gerou tudo isso deixando as marcas que nós somos capazes de reconhecer, de estudar e reconstruir. E falando no que... Bom, é isso. O Atila não prova absolutamente nada, né? É um vídeo amador, né, de alguém que, se eu não soubesse que ele tinha um doutorado, se eu não o conhecesse, eu jamais imaginaria que uma pessoa dessa realmente se diz cientista. E vocês viram, é uma repetição incessante de petição de princípio e non sequitus. Então, assim, me entristece muito que um indivíduo desse espalhe tanta mentira para tanta gente, né? Ele poderia ter feito uma defesa muito forte do evolucionismo. Eu conseguiria fazer uma defesa forte do evolucionismo, como já fiz. Mas isso aí é um vídeo muito pobre, repleto de erros, de falácias, e seria bom que o Atila refletisse um pouco mais, estudasse um pouco mais, soubesse realmente o que está acontecendo na ciência e informasse os seus ouvintes daquilo que é verdadeiro, né? E parasse com essa abordagem, faz vídeo legalzinho, carismático e acha que, portanto, isso torna as coisas verdadeiras. Então eu não quero nunca mais ter que revisar nada do Atila, porque foi uma perda do meu tempo, mas espero que não tenha sido uma perda de tempo para vocês, tá? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo de refutação, me mandem algum que vocês acharem que é muito bom e eu posso considerar fazer algum vídeo de refutação, mas é muito cansativo. Ter que ouvir algo extremamente pobre é chato. As suas células aí, os seus neurônios começam a derreter, né? Mas se vocês enxergarem algum que tem um pouco mais de credibilidade, fiquem à vontade para me mandar e eu vejo se arruma um tempo para discutir isso daí. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.